You sound like you want to fuck him. I don't want to fuck him. Foi profetizado que Terrifier 3 seria mais perturbador que o primeiro e segundo filme. Irmãos, tenho que dizer que a profecia se cumpriu. Art, o palhaço, chega de Papai Noel pra mostrar pro Krampus como é que se faz um mau velhinho de verdade nesse terceiro filme, que expandiu e abraçou o lado mais sobrenatural, nos dando mais algumas informações sobre esse culto demoníaco em volta do Art. Bora analisar e entender, com spoilers, tudo que Terrifier 3 nos trouxe. Então já prepara o saquinho de vômito, já deixa aquele like natalino e vem comigo. We make people happy. Existe um tabu nos filmes de terror slashers, principalmente aqueles com assassinos que rendem uma franquia inteira, que é de não vitimar, de evitar crianças. E as desculpas dentro do filme podem ser porque eles não cruzam com elas, ou porque não são alvos de suas motivações, ou porque simplesmente tem algum código moral, algum limite. E a cena de abertura de Terrifier 3 finca uma bandeira, ou melhor, um machado nesse assunto, diversas vezes, mostrando que Art é realmente o mais puro e cruel mal já concebido. Vestido de Papai Noel, que deve acontecer em algum momento no tempo presente do filme antes dele ir até Siena, Art dizima uma família inteira da maneira mais cruel e gore que só ele poderia fazer. Segundo o relato, só essa cena de abertura inicial já fez uma galera deixar o cinema mundo afora. Por fim, ele também mostra o seu lado cômico sempre presente, como quando após toda essa carnificina ele aproveita biscoitos com leite, depois lavando a louça depois de comer. Ou então mais além, quando mesmo todo ensanguentado ele lava as mãos depois de ir ao banheiro. Psicopata sádico sim, sem educação e higiene nunca. Voltamos 5 anos no passado, naquela fatídica e terrível noite onde Siena descapitou o palhaço com a sua lendária espada flamejante. Apenas um pobre policial acaba chegando primeiro até a cena daqueles crimes hediondos, encontrando o corpo do palhaço, e desperta novamente a partir daquele momento onde Victoria, no hospital, possuída pelo demônio por trás das ressurreições de Art, que no segundo filme se manifesta como a garotinha pálida, dá à luz a cabeça viva de Art numa espécie de ritual profano grotesco. Lá acompanhamos também o que aconteceu após a cena durante os créditos de Terrifier 2, com Victoria possuidaça, e Art chegando para reclamar a sua cabeça e se reunindo com a sua parceira demoníaca, no melhor estilo Bonnie e Clyde com Coringa e Arlequina de alguma dimensão infernal que até o capiroto teria medo. O casal volta para o prédio abandonado que serve de esconderijo para Art, onde eles apenas entram em hibernação, apenas esperando o tempo passar, esperando Siena voltar para o condado de Miles. Avançamos 5 anos para o presente novamente e vemos que todos esses anos não foram nada fáceis, principalmente para Siena. Jonathan, seu irmão, acabou conseguindo seguir em frente e entrar em uma faculdade, apesar que vemos mais pra frente que aquilo era apenas uma defesa dele, um disfarce para esconder todo o terror, o medo, os ataques de pânico que ele tinha. Inclusive, ultimamente tendo evitado até Siena para que todas aquelas lembranças terríveis não o torturassem mais. Já sua irmã ficou todo esse tempo em um hospital psiquiátrico, por fim sendo recebida para morar com os tios e sua filha, extremamente apegada a ela de uma forma até exagerada pra mim. Só que longos 5 anos de Prozac, Pondera, Gardenal parecem não ter surtido efeito, já que a vemos sempre alucinar com seus amigos mortos. Enquanto isso, uma equipe de demolição designada a fazer os primeiros preparativos naquele prédio abandonado, acabam encontrando e despertando o casal psicapeta, mesmo fazendo mais sentido que eles só tenham despertado porque Siena está de volta à cidade. Após aquela cena perturbadora de leve, Art começa a preparar o seu arsenal para o reencontro com Siena, dessa vez ainda mais elaborado, com direito a extintor de nitrogênio líquido e motosserra. Em seguida é certamente onde temos a cena mais engraçada da franquia, a excitação do Art vendo o Papai Noel em um bar, como uma criança quando vê o bom velhinho de perto pela primeira vez, é muito engraçado. Mas a partir do momento que ele entra ali, todos nós já sabíamos como ia acabar, não é? You look good, but don't get it dirty and remember to give it back. You know what you get on Santa's naughty list.
Antes de Sienna ter o seu primeiro encontro com o Art no filme, ela relê uma carta que o seu irmão havia mandado para ela lá no hospital psiquiátrico. E é nessa carta que temos algumas respostas, não sobre a praticamente confirmada origem de Art lá do segundo filme, que aliás, se você é novo aqui no canal e ainda não viu, eu fiz um vídeo sobre a garotinha pálida e sobre a origem de Art também, quem ele provavelmente foi antes mesmo de ser o Art que conhecemos, e também o porquê de o demônio a princípio tomar a forma daquela garotinha, a relação que os dois tinham. Vou deixar aqui no card para você que é fã de Terrifier ver depois. Enfim, as respostas que a tal carta nos dá é sobre o lado mais sobrenatural da coisa, que foi apresentado no segundo filme. Pra quem não lembra muito bem, no primeiro filme o Art ainda era um humano comum, entre aspas, né? Um psicopata, um sádico, um serial killer. É só no final, depois que ele morre, que uma manifestação demoníaca o traz de volta para que ele continue a sua aventura em Terrifier 2. Um demônio ainda sem nome, mas claramente muito sinistro e poderoso, tá tentando entrar no nosso mundo, caminhar no nosso plano de forma completa. Mas para que isso seja possível, primeiro ele precisa de alguém que seja terrível, alguém que tenha um nível de maldade, de crueldade equivalente a de um próprio demônio. E acredito que Art foi escolhido para isso no exato momento em que fez as suas primeiras vítimas, que novamente falo sobre isso no vídeo do card. Ser notado e escolhido por tal demônio nesse dia faz sentido, já que Sienna era criança, e quando um demônio começa a se movimentar para encarnar no nosso mundo, uma contraparte é escolhida para combatê-lo, que foi nesse dia que o pai de Sienna pirou quando teve aquela visão profética do seu futuro ao entregar o desenho para ela, assim como é mostrado mesmo aqui no filme. Só que o processo é lento e aparentemente precisa de vítimas, de muitas vítimas, para que Art se torne o receptáculo ideal para o demônio. E por isso, quando ele se auto-morreu no primeiro filme, o demônio trouxe de volta e vem o trazendo e o mantendo vivo desde então, garantindo assim que a sua matança não pare, para que no fim, quando sua alma estiver tão corrompida, com tanto sangue, ele finalmente possa e consiga matar Sienna, sua contraparte, rompendo assim a última barreira para que o demônio, antes a garotinha pálida e agora em Victoria, finalmente assuma o seu corpo e todo mundo vá de F. Trajado como o bom velhinho, o Art vai bancar o Papai Noel de Shopping Center, sendo praticamente atacado pelas crianças quando ele começa a distribuir presentes até que os seguranças o expulsem de lá. Só que um dos presentes era uma bomba, e quebrando novamente aquele tabu, o Art acaba mandando alguns adultos e crianças de arrasta. Sienna vê a terrível notícia na TV, então tem a certeza de que não havia sido uma alucinação. Ela realmente havia visto o Art andando pelo shopping. Ela se desespera, precisando ser tranquilizada e acalmada à base de remédio, e com isso fazendo com que o tio, mesmo ele não acreditando nessa história de palhaço, vá buscar às pressas o seu irmão, sabendo que ele corria perigo. E ela estava certa, já que o Art Noel chega na faculdade durante uma festinha de fraternidade, onde temos uma cena que vai ficar para sempre nos anais do cinema slasher, literalmente em certo momento. Um casal que praticava um coito saliente embaixo do chuveiro é surpreendido pelo Art Noel da motosserra. E sabe quando você viu o Leatherface pela primeira vez e ficou imaginando quão terrível seria um maluco sádico com uma motosserra atacando você? Pois é, aqui esse medo não só é completamente desbloqueado novamente, mas como também é muito bem demonstrado. E sim, é tão ou mais terrível do que eu jamais imaginei. Só que algo que pra mim é uma marca em Terrifier é que eles fazem a coisa tão explícita e absurda que, por mais pesada que a cena seja, ela acaba sendo até engraçada em certo ponto de tão maluca e criativa. Por motivos óbvios, é claro que não dá pra mostrar aqui no YouTube, mas digamos que o Art, bancando o cirurgião da motosserra, faz uma remoção de silicone, um exame de próstata e uma vasectomia. Enquanto o tiozão chega na faculdade para buscar Jonathan, que pelo telefone já percebemos que não é ele, mas sim o demônio agora em Victoria fazendo a sua voz, o que vemos a garotinha pálida no filme anterior fazendo também, ou seja, nesse momento o irmão de Sienna literalmente já havia perdido a cabeça, Sienna tem o tal sonho com seu pai lhe entregando aquele desenho que veio a se tornar a sua icônica fantasia de Halloween. E temos uma cena nesse momento que pra mim é a mais intrigante de todo o filme. Ela vê uma espécie de demônio ferreiro em uma dimensão infernal, e o primeiro ponto a destacar é que ele tá acorrentado na coleira, sendo segurado por uma estátua de uma santa, aparentemente. Mas isso cabe muita discussão, porque a imagem da suposta santa é tão bizarra quanto a do demônio. E o segundo ponto é o que ele estava forjando. Imediatamente somos levados a pensar que seria tal espada de Sienna, no caso aquela sendo uma visão de como ela foi feita. E pode ser que sim, mas eu não acho que seja apenas isso. Provavelmente foi aquele demônio sim que a forjou, sendo obrigado por aquela figura aparentemente sagrada. Mas vemos também algumas peças de metal,
um escudo. E por isso acredito que a espada é apenas uma parte do que foi feito para Sienna. Também há uma armadura de verdade forjada especialmente para ela ter o seu confronto final com Art, com aquele demônio por trás de Art. E dado o final de Terrifier 3, sem dúvidas em Terrifier 4 ela vai até aquela dimensão infernal atrás da sua prima Gabi, e lá irá encontrar e vestir a sua armadura como um cavaleiro do Zodíaco, descendo o cacete de uma vez por todas naquele satanás. O que deve durar mais 2 filmes, como o próprio Leone declarou, no caso Terrifier 4 e Terrifier 5. E uma Sienna armadurada no inferno, tendo uma luta final épica contra a Art, contra um demônio, eu preciso muito ver isso. Quando Sienna finalmente desperta, encontra a Art Victoria esperando, com sua tia amarrada em uma cadeira e o seu tio pregado na parede. E quando pensávamos que nada mais poderia nos surpreender em Terrifier 3, o casal revela uma cabeça em uma gaiola, dizendo ser de Gabi, logo após matando a pobre tia mais uma vez da forma mais criativa e agoniante possível. Gabi então é trazida até ali para um rápido alívio de Sienna, até que é revelado que a tal cabeça era na verdade do seu irmão. Graças a Deus, ô moleque chato da p... Finalmente, novamente em posse da sua espada corte rápido Tramontina, Sienna descapita a Victoria, mandando aquele demônio pro inferno, e então engaja em uma batalha épica contra a Art e sua motosserra. É claro que no fim ela acaba levando a melhor, né, mesmo que isso soe improvável, mas Gabi também acaba caindo dentro daquele portal mesmo com Sienna tentando salvá-la, com isso dando uma brecha para que o Art fuja. Por sorte ela cai com a espada, que provavelmente vai ser o que a manterá segura de certa forma até que Sienna chegue. E o filme acaba primeiro com Sienna vendo os ferimentos da sua mão feito com a espada sendo completamente curados. E segundo com Art, no melhor acena as origens do personagem, a única passageira de um ônibus lendo um livro chamado de Ninth Circle, que na verdade é o nome do primeiro curta, da primeira vez que o Art apareceu. Tem vídeo aqui no canal falando desses curtas também, tá aqui no card. A própria cena do ônibus em si foi a primeira vez que Leone disse ter imaginado o personagem. Segundo ele, quando ele pensou em Art, pensou em um palhaço dentro de um ônibus sentado de frente com uma mulher, onde ele começava a mexer com ela, brincar com ela, até que ficava cada vez mais violento. E o final? O final você já deve imaginar. Minha opinião, Terrifier nem de longe é uma franquia com uma boa história. Claramente isso não é o forte do Leone, mas isso não é um ponto negativo, porque justamente não é esse o objetivo dos filmes. Terrifier nunca foi feito para ser uma história intrigante, inteligente, cheio de reviravoltas inesperadas. Terrifier nasceu para ser o que é, um filme gore, chocante, impactante, bizarro e divertido para quem tem estômago. E toda a franquia conseguiu fazer isso muito bem, principalmente Terrifier 3, que consagra o Art mais uma vez como um dos maiores e mais populares personagens do terror de todos os tempos. Prova disso é que o filme já se tornou o mais bem sucedido terror proibido para maiores e para todos que querem manter a sua sanidade de todos os tempos, sendo sucesso tanto de público quanto de crítica. Terrifier 4 já tá previsto pro final do ano que vem, quero agora ver o Art de coelhinho na Páscoa, e eu mal posso esperar pra ver, e olha que todo esse torture porn é o subgênero do terror que eu menos gosto. Agora só me resta saber o que você achou do filme. Comenta aqui embaixo. Não esquece o like também e se inscreva caso ainda não seja inscrito para continuar sobrevivendo comigo e não perder os próximos vídeos aqui do Sextou. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, fique bem e até o próximo vídeo terrível.